Irmãos, bom dia. Então, dispensa apresentações, né? Vamos dar continuidade à nossa aula aí, sobre membros da igreja, seus direitos e deveres, tá bom? Nós já estamos falando aí. Hoje, especialmente, nós vamos falar sobre cigarros, né? Dentro desse tema liberdade cristã, a gente vai falar sobre cigarro. Já falamos sobre essa questão do comunismo, sobre tatuagem, festas, piercings, bailes, bebidas alcoólicas. Hoje vamos falar então sobre cigarros, tá? E fechar sobre o tema, dar uma fechada, né, sobre o que vem a ser liberdade e a consciência cristã e a Confissão de Fé de Westminster. O que é a Confissão de Fé de Westminster? Pensa sobre isso, né, que é a nossa Confissão de Fé. Então, eu desejo aí a todos os irmãos um abençoado domingo, um bom dia, que Deus possa nos abençoar nessa aula. Amém? Irmãos, eu começo falando do nosso texto, né? Quando a gente fala sobre temas em que diretamente, a gente sempre tem que lembrar que isso está na esfera da liberdade cristã e que a prática disso na vida cristã deve ser igualmente banhada pela Bíblia, pelos seus princípios, né? Pelos princípios que regem a vida cristã, ainda que nós não tenhamos ali uma menção expressa sobre aquele tema na Bíblia. E na aula passada eu trouxe para os irmãos essa frase de Agostinho, Santo Agostinho, né, Agostinho de Hipona, que resume bem, né, os limites da liberdade cristã. Ame a Deus e faça o que quiser, porque o amor a Deus purifica as intenções. É bem verdade que se você ama a Deus, você está andando dentro do Espírito. Andando no Espírito, o Espírito vai te conduzir dentro de um padrão de ética cristã e você não estará andando no pecado, né? Então, deixar essa frase muito bem guardada aí na vida de cada um dos irmãos, daqueles que nos assistem, para que você possa já ter esse princípio maior aí, que norteia a vida cristã, tá bom? Mas vamos adentrar o nosso tema. Hoje nós vamos falar sobre cigarros, né? Tabaco, cigarro, uso de cigarro. E eu já introduzo a aula, irmãos, apresentando a vocês uma resolução do Supremo Concílio, né? Antes, porém, eu acho que a gente poderia só relembrar o artigo 14, né, pastor? Para ficar bem claro, né? Que compete a nós, como membros da IPB, tá? E é um dever nosso, né? Como membro da Igreja Presbiteriana do Brasil, segundo o artigo 14 da nossa Constituição, e isso dentro do que ensina, né, a palavra do Senhor e o ensino do Espírito Santo, viver de acordo com a doutrina e a prática da Escritura Sagrada, né, e honrar e propagar o Evangelho pela vida e pela palavra. Então é dever nosso, né, irmãos? Então, e tudo isso é guiado por quem? Pelo Espírito Santo, né, de Jesus, do Senhor Jesus, e pela palavra, evidentemente, pela palavra de Deus, né? A fé vem do ouvir a palavra que produz isso no nosso coração, nos dá condições de viver de acordo, né, com a doutrina e a prática da Escritura Sagrada. É o Espírito Santo que conduz isso. Jesus disse, olha, convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá aos outros. Quando eu for, porém, ele virá e convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque vou para o meu Pai e não me vereis mais. E do juízo, porque o príncipe desse mundo já está julgado. Viver de acordo com a palavra é viver de acordo com o Espírito do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, nós como cristãos não andamos de regras em regras. Isso é para pagão, isso é para pessoas mundanas. Nós vivemos de acordo com o Espírito Santo. No Espírito Santo a liberdade, né? E contra essas coisas não há lei, né? Gálatas diz, e nós vamos dizer isso mais adiante. Então, e a partir dessa vida prática, de acordo com a Sagrada Escritura, nós vamos ter condições de honrar e propagar o Evangelho, né, do Senhor Jesus. Então, irmãos, aqui eu faço essa introdução e apresento aos irmãos o artigo 14, que traz a nós a implicação de que é um dever nosso, tá, viver dessa forma. Então, toda a ética cristã, toda a prática de conduta de vida nossa tem que estar alinhada às Sagradas Escrituras e tem que honrar e tem que propagar o Evangelho.
né? Qualquer coisa diferente dessa desonra e difama o nome de Cristo, né? E não compete a nós, então, viver de modo diferente, tá bom? Então, eu quero já adentrar, irmãos, então, na resolução do Supremo Concílio, que trata sobre o fumo, o tabaco, sobre cigarros, né? E essas resoluções baseadas no artigo 14 também, nessas alíneas A e B da nossa Constituição. Tá bom? Tá dando para acompanhar aí, pastor? Tranquilo? Bem claro? Tranquilo, tá ótimo. Tudo claro aí? Ok, tá bom. Então, resolução do Supremo Concílio sobre o tema, irmãos. Como sempre a gente vem fazendo, a gente apresenta a resolução, a gente lê os versículos, a gente fala da confissão de fé. Então, vamos começar então com a resolução do Supremo Concílio sobre o tema. Fumantes, pode ler para a gente, pastor? Ah, seria muito desejável que nenhum oficial da igreja fumasse, mas também julga esse critério isolado afastaria desses cargos homens que têm outras qualificações para exercê-los e admitiria indivíduos aos quais faltariam outros requisitos essenciais. Pronto, por aqui assim, pastor, só parando aqui um pouco, fazendo um parêntese. Assembleia Geral de 1936, item 40. Aqui é o seguinte, entrando dentro dessa esfera da liberdade cristã, né, o Supremo Concílio enfrentou essa matéria, na época, acho que nós estávamos ainda sobre a esfera da nossa Constituição anterior, mas isso aqui foi ratificado pelo nosso atual Supremo Concílio, tá, irmãos? Nós temos resoluções de 2018 que ratifica essa resolução, tá? Tá bom? Mas vejam, o cuidado aqui que a Igreja Presbiteriana do Brasil tem quando se trata desse tema, né? É desejável que nenhum oficial da igreja fumasse, mas a igreja entende que se você considerar esse critério de forma isolada, você poderia afastar dos cargos homens com qualificações para exercê-los, mas que fumam. Mas veja o que prossegue dizendo a resolução, pastor. Pode ler para a gente? Posso. B, né? O Supremo Concílio da IPB declara que tudo que destrói o corpo, que é templo do Espírito Santo, é pecado e deve ser evitado. Não obstante, reconhece que é a igreja constituída de crentes que estão caminhando em santificação, uns mais e outros menos, devendo os conselhos esforçarem-se por conseguir o melhoramento espiritual de maneira amistosa e fraternal. De maneira amistosa e fraternal. Observa só, irmãos, a igreja, o grande problema aqui, que envolve aqui, é o perigo do legalismo, né? É como a questão da bebida alcoólica lá. Aquela vedação literal, sem uma previsão bíblica, né? Para uma vedação total, né? Mesmo em casos de não embriaguez. Aqui, a mesma coisa. A única coisa que vai esbarrar aqui, né? Esbarra a questão do cigarro, é a questão do templo do Espírito Santo. Vós sois templo do Espírito Santo, santificai a Deus com esse templo, né? O corpo também. Nós não vivemos, né? Tem agora aquelas filosofias, né? Que separavam o corpo do espírito, e o que importava era o espírito, e o corpo não importava. Não, para fé reformada, o corpo e o espírito são importantes, e eles são santos. Então, não é bom que, apesar de não haver uma vedação expressa, se fume, mas, em última análise, isso fere o corpo, destrói o corpo, que é templo do Espírito Santo, e por isso é pecado. E aí, irmãos, eu poderia avançar com os irmãos, mostrando algumas coisas que recaem sobre isso. Por exemplo, a gente sabe que o apóstolo Paulo dá ênfase, né, na liberdade cristã. 4 vezes lá na carta dele, nas cartas, ele enfatiza: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm, né? Essa questão do cigarro, como do piercing, da tatuagem, ele está dentro dessa esfera desse liame de liberdade.
Alguns vão dizer, mas pelo fato de ferir o corpo, já é um mandamento explícito de proibição. Não, ele não é um mandamento explícito de proibição. Ele é um princípio, certo? E se você for observar culturalmente, irmãos, você vai ver que no Brasil não é bem visto ou aceito religiosamente ou até socialmente a pessoa fumar, um cristão fumar, e até socialmente já, né? No mundo já também tem se levantado essa questão. Lugares públicos, enfim, fumar em lugares fechados e tal. Mas em alguns países, por exemplo, Estados Unidos, na Irlanda, na Escócia, você vai encontrar cristãos, né? E líderes cristãos fazendo uso de cachimbo, de cigarro, mascando tabaco, tá? Bebendo vodka. Bebendo vodka, bebendo cerveja, das mais variadas. Né? Eu tive nos Estados Unidos, pastor, e fui assistir uma aula do seminário de Westminster, do seminário de Westminster, na Pensilvânia. Terminou lá a aula, meu primo estudava lá, né? Fazia mestrado na ocasião. Hoje ele está fazendo doutorado. Começou na Escócia, agora está nos Estados Unidos, terminando o doutorado dele, em teologia também. E ele, depois terminou a aula, o professor chamou eles, os alunos, para eles ir para um pub, certo? Tomar cerveja, comer um frango lá que eles têm lá, tal. E alguns deles usando com esse uso aceito também de cachimbo e tudo, né? O que era até uma tradição. É por isso que a nossa Constituição, a nossa resolução, essa resolução que lemos, ela trata o tema desse jeito. É importante ter o cuidado, porque senão você pode te perder homens que, por causa desse critério, né, homens que podem ser bênção também na igreja. Mas hoje nós temos essa dificuldade mesmo, irmãos, questão cultural, tá, pastor? Então, para alguém que é criado, já vou dizer novamente, né, para alguém que é criado num ambiente fundamentalista, de algumas denominações, né, onde há uma quantidade enorme de regras que são até extra-bíblicas, esse pode até assustar, né, pastor? Pode assustar, quando você trata essa matéria assim. Né? E a palavra de Deus, as escrituras sagradas, elas se opõem, tá, assim, veementemente a esses legalismos humanos. Hein, Roberto? É exatamente o que você falou, é questão cultural. A questão cultural da igreja cristã no Brasil, né, isso é inadmissível, né? Tanto nas igrejas mais conservadoras, quanto nas igrejas... eu falo, vamos parar, não é palavra conservadora aí não. Nas igrejas históricas, pentecostais e neopentecostais. Então isso sim, é admissível. Agora tem duas linhas, né? Que é a linha do conservadorismo e a linha do liberalismo. Então as igrejas liberais, elas toleram não, elas vivem isso, né? Na sua prática, né? Tanto a questão da bebida quanto do fumo, né? E daqueles negócios de narguilé, né? Aqueles negócios todos agora que está entrando, cigarro eletrônico, né? Eu não posso ir mais além, se há alguma coisa a mais do que isso. Mas a gente sabe que no meio liberal, né? Infelizmente, tem o entendimento, eu acho que esse entendimento, né? De que vós sois templo do Espírito Santo, santificai, né? E tudo que destrói o corpo é pecado, acho que é suficiente para a gente compreender essa diretriz, né, pastor? A gente tem um parâmetro. Bíblia, a gente vai pelos textos bíblicos, né, e tudo me convém, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Julguei todas as coisas, retei o que é bom, né? Sim, que a vossa vida não seja de escândalo para o irmão fraco na fé. E tem tudo isso, glorifica a Deus, santifica o corpo, desonra, ofende o irmão. São princípios, né? Que a gente, inclusive no final, eu vou apresentar alguns deles. Eu só queria, irmãos, entrar nessa questão, mostrar, né, que não há uma vedação expressa, né? Você vai encontrar na história aí teólogos fumantes, né? Você pega aí os ingleses, né? Se a gente pegar aí, eu acho que Chesterton, não sei. Se você pegar C.S. Lewis, né, pastor? O próprio gente vê na Escócia, né? Os pastores escoceses. John Knox, né? John Knox, que é um fundador do presbiterianismo, ele John Knox bebia, né? Ele
fumava cachimbo e tudo mais. Pois é, você vê muitas fotos, você encontra livros, até encartes nos livros deles fumando e tal. Veja, irmãos, é porque naquela época, além da questão cultural, né, não havia assim, então, expressamente algo que dissesse para esses homens, só que eles entendiam, muitos deles também entendiam que deveriam parar. Eu não Pelo me próprio lembro, ação do Roberto, Espírito se na Santo. confissão de fé tem alguma coisa sobre isso. Eu Westminster. vou mostrar, pastor, não tem expressamente, né, pastor? Porque ela vai tratar como princípio. Tá, e nós vamos entrar agora, eu posso mostrar agora. Inclusive tem o Richard Phillips, que é um autor famoso, conhecido aí, americano, ele dá um testemunho dele, que ele mastigava tabaco, né, enquanto servia as Forças Armadas. Depois que ele converteu aos 30 anos, aquela prática dele, que era usada para, que era uma prática que na época era considerada viril, né, o homem que mascava tabaco, quantos não se lembram daquelas propagandas de cigarro, né, e ele, em razão do militarismo, tinha que ter energia, então ele mascava o tabaco e tal. Era uma coisa legal e até viril e necessária, e que ele usava para dar energia. Mas ele disse que depois que converteu... desculpe, irmãos. Depois que ele converteu, isso pesou muito sobre ele. O Espírito Santo... Desculpa. O Espírito Santo incomodou ele com essa questão. E ele só conseguiu largar o tabaco através de muita oração, de perseverança, através de uma ação do Espírito Santo nele, primeiro trazendo essa convicção e ele sendo libertado gradualmente sobre essas questões. Né? Porque causa dependência, né? Causa dependência. Então era um vício que ele se envergonhava. Como que eu vou ser um ministro do Evangelho fumando? Depois vocês podem ver, tem esse testemunho no livro dele, né? O livro que ele traz esse testemunho, livro chama Homens de Verdade, né? E a página lá, deixa eu ver se... Depois a gente pode até, os irmãos me procurar, acho que é página 55, coisa assim. É um mandato para masculinidade, né? O livro ele escreve sobre isso. Depois até vale fazer encontros com os homens só para estudar esse livro aí na igreja. Bom, então, o que a confissão de fé fala sobre isso? Né, irmãos? A Bíblia tem claramente que o versículo que vai poder nos nortear sobre isso é 1 Coríntios capítulo 12, né, pastor? Todas as coisas me são listas, mas nem todas convêm, né? Ou seja, nem todas edificam. E se não edificam, eu não vou me deixar dominar por nenhuma delas. Porque, invariavelmente, elas me submeterão à dominação, à escravidão, e eu fui chamado para a liberdade no espírito. A partir daí nós temos, então, o reconhecimento de que essa prática é pecaminosa, porque ela faz a gente viver na carne e não no espírito, né? Ou seja, a gente tem que buscar as coisas do espírito e não da carne. Então perceba os princípios, percebe os princípios que norteiam a consciência cristã? É isso, irmãos, que a gente tem que ficar claro, para a gente não ficar com legalismos dentro da palavra de Deus, tá? E aí, nós temos a confissão de fé, pastor, o senhor aí colocou já foi adiantando, e eu quero... Tá aí a confissão de fé, esse livrinho aí, né? E aí o seguinte, no capítulo 20, pastor, vai tratar sobre esse tema, liberdade cristã, tá? Só sobre isso, vale a pena a leitura, liberdade cristã e consciência cristã. Liberdade de consciência, é fantástico, pastor, é fantástico. Eu trouxe aqui, tá? A gente consegue ler aí, pastor? Consegue, né? Ó, a liberdade que Cristo, sob o Evangelho, comprou para os crentes, consiste em serem eles libertos do delito do pecado, da ira condenatória de Deus. Lembra, né? Romanos capítulo 1, né? A ira de Deus repousa sobre toda impiedade dos homens, né? Tal. Da maldição da lei moral, né? Que a gente não consegue cumprir os 10 mandamentos, a gente não consegue cumprir a lei de Deus, né? E serem livres do poder deste mundo, do cativeiro de Satanás, lembra? O príncipe desse mundo tal, já está julgado, que Jesus diz. Convém que eu vá, porque se eu não for, ou seja, a cruz é o meu caminho, a cruz é o caminho para libertar vocês do cativeiro deste mundo e de Satanás, do domínio do pecado, então da justiça do juízo, né? Do pecado, ó, do mal das aflições, do aguilhão, ó, nesse mundo passei por aflição, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo, do aguilhão da morte, porque a morte foi subjugada, né? Pela redenção, ressurreição de Cristo.
A morte foi tragada, lembra desse versículo? Uhum. Né? A vitória da sepultura, ou seja, não há mais morte para aqueles que estão, não há mais a morte, né, para aqueles que estão em Você Cristo, acredita né? que eu vou pregar sobre isso hoje à noite, Roberto? Então pronto, tá aí a confissão de Porque fé. eu vou pregar hoje do dever da igreja em obediência às autoridades, né? Vou falar sobre o diaconato. E o dever da igreja é obedecer os diáconos, né? Vou falar Certo. sobre essa parte da confissão de fé, vou falar sobre o próximo tema que nós vamos tratar no presbiterianismo, que é obedecer às autoridades da igreja, usando tanto a confissão de fé quanto a Constituição. É o último sermão sobre diaconato hoje, né? Ah, tá. Maravilha. E os presbíteros vão ter direitos também? Vai. A partir do Na momento que eu pregação? chegar de férias, eu vou começar a descer a lenha nos presbíteros. Ixi, tá enrolado então. Estamos enrolados. Aqui, ó. Da vitória da sepultura e da condenação eterna. Tá? Tudo isso a gente foi liberto. A liberdade de Cristo nos conquistou, foi para vencer tudo isso, para ganhar tudo isso aqui, ó. Para conquistar, para vencer tudo isso. Como também em terem livre acesso a Deus, em lhe prestarem obediência, não movidos de um medo servil, mas de amor filial e espírito voluntário. Olha aí, irmãos, olha a liberdade que Cristo nos deu. Todos esses privilégios eram comuns também aos crentes debaixo da lei. Mas sobre o evangelho, debaixo da lei no Velho Testamento, irmãos, né? Mas sobre a nova aliança, nós estamos debaixo do quê? Do Espírito, a nova aliança com Cristo. Mas sobre o evangelho, a liberdade dos cristãos está mais ampliada, achando-se eles isentos do jugo da lei cerimonial. Não há mais sacrifício de bode, de carneiro, né, para redimir pecados. Não, agora nós estava sujeito à lei, à igreja judaica. Agora nós estamos debaixo do quê? Do evangelho da graça, do arrependimento, da redenção em Cristo. E tendo maior confiança de acesso, por isso, né, ao trono da graça. E mais abundantes comunicações do que? Do Espírito de Deus, do que os crentes debaixo da lei ordinariamente alcançavam. Tá, irmãos? Olha os versículos aí que dá referência. Poderia pegar, se você quiser tirar um print da tela, tá, irmão? Se você quiser tirar um print da tela, pegar todos esses versículos e depois pesquisar um por um, né? Eu fui citando alguns de cabeça aqui já. No livro, quem quiser comprar o livro, pode comprar pela secretaria da igreja, tá? Sai mais em conta. Sabe qual que é a minha vontade, Roberto? Estava pensando essa semana? A gente mobilizar aqui na igreja com a secretária e abrir uma biblioteca da nossa editora aqui na igreja, uma livraria da nossa igreja. Porque o Daniel Salgado, lá no El Shaddai, ele não trabalha muito com a nossa casa publicadora presbiteriana. Vamos começar a organizar uma livrariazinha aqui na igreja para os irmãos comprar os livros da nossa igreja? Organizar Seria ótimo, porque o que falta às vezes em nós, às vezes é isso, ter uma aplicação maior na palavra, né, um estudo de livros, leitura de livros, para entender, para compreender a palavra. Isso é maravilhoso. É a iniciativa. Trazer essa proposta para o conselho, aí o conselho delibera uma verba, a gente compra aí manual presbiteriano, breve catecismo, confissão de fé, os principais livros e deixa aqui para os irmãos ir adquirindo. Sim, ótimo. Uma livrariazinha. Sem fim lucrativo, é mais para abençoar os irmãos. Só a preço de custo mesmo de editora e tudo, né? Ótimo. Então tá aí, olha para você ver, a nossa confissão de fé traz aí, ó, a amplitude, né, que foi nos dada com através dessa nova aliança em Cristo, né? E olha mais o que diz a nossa confissão de fé. Só Deus é Senhor da consciência. E Ele deixou livre das doutrinas e mandamentos humanos que em qualquer coisa sejam contrários à sua palavra ou que em matéria de fé ou de culto estejam fora dela. Tá vendo? Tudo aquilo, ó. Deus é Senhor da nossa consciência. E Ele deixou livre das doutrinas e mandamentos humanos, em qualquer coisa, que forem contrárias à sua palavra, ou que em matéria de fé ou de culto estejam fora aqui da palavra. O que estiver fora, Deus é Senhor da consciência. Não compete a nós, igreja, presbítero, pastor, ficar imputando nos crentes. Assim, crer tais doutrinas, obedecer ao quê? Tais o quê? A esses mandamentos humanos. A tais mandamentos como coisa de consciência é trair a verdadeira liberdade de consciência. Porque se você põe dentro da ética cristã ou dentro da conduta cristã coisas, mandamentos humanos que são contrários em matéria de fé ou de culto à palavra de Deus,
você está ferindo a consciência que Deus deu para a gente, essa liberdade de consciência, tá? Crer em tais doutrinas, obedecer a tais mandamentos de homens, humanos, como coisa de consciência, é trair a verdadeira liberdade de consciência e requerer para elas fé implícita, ou seja, a fé está no quê? No mandamento humano, e não fé na palavra de Deus. Ô, Roberto, só Tá para... claro aí, pastor? Tá claro. Só queria lembrar aqui os irmãos, quando nós falamos sobre a confissão de fé, eu quero só lembrar aqui que os irmãos que a confissão de fé de Westminster foi instituída em Londres pela Inglaterra para 121 teólogos e mais muitos irmãos amantes da Bíblia se reunirem por cerca de muitos anos, né? Aqui, essa fala aqui em torno de 6 anos, né? Para pegar a Bíblia, estudar a Bíblia, esmiuçar a Bíblia e trazer ela de forma sistemática, doutrinária. Então, a confissão de fé, esses irmãos, 121 teólogos gabaritados. A primeira sessão aconteceu em julho de 1643. Reuniu 121 teólogos na abadia de Westminster, em Londres. Né? Então, foram irmãos piedosos, 121 teólogos estudando a Bíblia dia, de noite, de madrugada, para depois de muitos anos a gente ter esse livro na mão. Né? Sim, e olha então, a riqueza que ele... Né? Isso aqui não é fruto de uma cabeça só, de um teólogo só que resolveu interpretar a Bíblia e achar que era daquele jeito, não. Eram pessoas doutas, que conheciam o hebraico, conheciam o grego bíblico, pessoas que eram fortes no embasamento da teologia bíblica e da interpretação bíblica, né? Então... E na época, viu, pastor, 1643, né, que foi quando reuniram esses homens, né, até fevereiro, eles reuniram de julho de 1643 até fevereiro de 1649. Eles se reuniram nas salas da abadia de Westminster, na cidade de Londres, né? Esse concílio foi conhecido na história, né, pelo nome de Assembleia de Westminster. E olha só que interessante, sabe quem convocou esse concílio, pastor? Foi o próprio parlamento inglês, para preparar uma nova base de doutrina, uma forma de culto e um governo eclesiástico que devia servir para a igreja do Estado. É por isso, Roberto, é por isso que nós, pastores presbiterianos, temos que fazer a nossa, o seminarista, quando nós fazemos a nossa monografia para ser ordenado, e a nossa exegese para ser ordenado tem que ser com base na confissão de fé de Westminster. Tem que ser um tema da confissão. É a base doutrinária mais... É por isso que na nossa ordenação, né, como pastor presbiteriano, nós fazemos um voto solene de estar obedientes às Sagradas Escrituras e aos símbolos de fé da Igreja Presbiteriana do Brasil, que também é a confissão de fé de Westminster. Não existe voo solo de interpretação das Escrituras na Igreja Presbiteriana do Brasil. Toda a interpretação bíblica ela tem que ser orientada pela confissão de fé. Exatamente. E aí a gente poderia, eu tenho uma história sobre isso aqui também, uma aula que eu dei depois, né? A gente pode falar sobre isso, mas é muito interessante, né? Toda a forma como foi reunida essa assembleia e como ela trabalhou naquela época, né? Para poder trazer para a gente esse sistema de doutrina cristã. É muito fiel às escrituras, né? Ela é bem fiel às escrituras, absolutamente. Enfim, uma oportunidade a gente vai poder falar sobre isso aí, pastor. Vai ser muito interessante. É um sistema de doutrina. Vai dar uma aula de confissão de fé nesse tema presbiterianismo, a gente vai entrar na parte onde nós vamos falar sobre a confissão de fé, né? Então, e aí a gente pode falar sobre se existe a possibilidade de revisão dessas confissões, né? Como que isso funciona, se é possível, se não é, tal. Muito bem. Fechando parênteses. Fechando parênteses agora, vamos continuar com a confissão de fé aqui, nós estávamos lendo o capítulo 20, o item, o inciso 2, né? Vamos ler o inciso 3 aí. Calma aí, eu estava no inciso 2, né? Estava terminando aqui. Então, irmãos, não pode ferir, tudo aquilo que fere a consciência do crente, você não pode criar mandamentos, doutrinas, porque isso aí você vai estar criando uma fé implícita em quê? Em mandamento humano. Fé implícita em mandamento humano fere a fé na palavra de Deus, não é? E acaba sendo uma obediência cega e absoluta a mandamentos humanos, a doutrinas humanas. E isso destrói a liberdade de consciência e a razão cristã. Tá aí os versos. Os irmãos podem tirar o print da tela e tudo isso vai trazer para a gente esse entendimento
onde foi ancorado a confissão de fé nossa aí, esse item da nossa confissão de fé. E mais, né, irmãos? Você imagina, irmãos, por isso, irmãos, que é ruim, por isso que a igreja às vezes passa vergonha, o crente fala tanta coisa, cria tanto modismo humano, aí depois não vive uma vida de ordenações, de fardos, né, de pesados, de mandamentos. Até Paulo fala, né, não toqueis isso, não proveis aquilo outro, porque essas coisas com uso se destroem. Ele fala, não entra nisso. Isso é mandamento humano, isso é ordenação humana, isso aí não tem valor nenhum contra a sensualidade, ele ainda diz. Né? Não toques isso, não pegue isso, não faz aquilo, tal. Coisas que não estão na Bíblia, não está na palavra de Deus, e a gente fica ali, ó, entendeu? Isso fere a consciência cristã, a liberdade de consciência cristã que a gente tem em Deus, né, pelo Espírito Santo. E acaba sendo uma fé implícita em coisas humanas. Tá? Então, nós não podemos entrar nesse caminho. A confissão ainda fala mais, viu, pastor? Ó, item 3. Aqueles que, sob pretexto de liberdade cristã, cometem qualquer pecado, aí já pega o outro lado, ó. Percebe? Ah, eu estou sobre a liberdade cristã. Tá? Então eu posso fazer isso. Mas se você usa essa liberdade para cometer pecado, ou tolerar qualquer concupiscência, né? Concupiscência da carne, dos olhos, enfim. Isso, ou seja, pecado, né, da carne. Isso destrói vocês, quem faz isso está destruindo, por isso mesmo, o fim da liberdade cristã. Ah, todas as coisas me são lícitas, né? Mas convém, você está usando a liberdade para dar espaço para a carne, então você está destruindo a liberdade cristã. Tá? Você está colocando em xeque a sua liberdade, porque você está agindo com a carne já, a concupiscência. Então, destrói por isso mesmo a liberdade cristã. O fim da liberdade é que, sendo livres das mãos dos nossos inimigos, sem medo, servimos ao Senhor em santidade e justiça, diante dele todos os dias da nossa vida. O fim da liberdade, então, né, é para a gente esteja livre de quem? Dos nossos inimigos. A carne, o mundo, o diabo. Tá? Sem medo, a gente servir ao Senhor em santidade e em justiça. O que está fora disso aqui fere essa liberdade cristã. Então, irmãos, por isso que as confissões de fé, cada parágrafo da confissão de fé, cada item, inciso, capítulo, ele traz tantas coisas para a gente, é tão rico que a gente teria que destrinchar tantas coisas, abrir vários versículos para poder compreender, mas aqui ele faz uma síntese. E por isso eu estou trazendo para os irmãos. Tá? Para mim, não existe material melhor para a gente compreender a Bíblia que as confissões de fé. Eu uso ela como meu padrão de doutrinário. Não é minha regra de fé e prática. Minha regra de fé e prática é as escrituras, fé. Tá? Mas em padrão doutrinário é as confissões de fé. E graças a Deus eu sempre tive respostas para as questões que me apresentam a vida. Quer falar, pastor? Não, eu estou falando assim, sabe, o perigo, né, de nós pastores abandonar isso aqui e dar a nossa própria interpretação da Bíblia em relação a tantas doutrinas. Uhum. E vai criando, aí vai criando o quê? Isso aqui, ó. Entra aqui, ó. Aí entra aqui, ó. Mandamentos humanos. Mandamentos humanos, doutrinas e mandamentos humanos, que ferem a consciência que Deus nos dá, essa liberdade. Tá? Então, a gente afunda no legalismo e no fundamentalismo. E acaba não sendo luz, nem vida, nem graça, nem misericórdia para ninguém. Ó, então tá aí, irmãos. Aí, em resumo, irmãos, a liberdade cristã nos apresenta o seguinte. Eu apresentei isso aqui na aula passada, você que não assistiu pode, sobre o tema anterior, mas eu quero reiterar aqui, para a gente poder fazer uma síntese, né, sobre a liberdade cristã, os princípios. Você tem que sempre fazer essa pergunta: o que estou prestes a fazer é útil ou proveitoso? Física, mental e espiritualmente? Convém que seja feito? Se não, né, você não faz. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Tem que fazer essa pergunta. Eu não posso chegar, eu vou fumar porque é bonito fumar. Porque todo mundo fuma e todo mundo masca tabaco, eu vou mascar. Isso glorifica a Deus? É proveitoso para o seu corpo? Tal? Né? Isso é mentalmente, espiritualmente conveniente? Se não é, não entra nisso. Né? Segundo, você faz a seguinte pergunta: o que estou prestes a fazer pode me dominar? Roberto, entrando aí nessa questão de lícitas e de piercings e tatuagens, essa semana eu vi um vídeo do Diabo Brasileiro. Já ouviu falar do Diabo Brasileiro? Não. O cara que ele foi deformando o corpo para se parecer um demônio. Ah, tá. Implantou chifres, tatuou o corpo todo, fez tatuagem no olho,
cortou a orelha, o cara se transformou num demônio. A última coisa que ele foi fazer foi uma abdominoplastia, sabe? Para colocar um implante na barriga para parecer um trem esquisito. E deu uma infecção fortíssima, fortíssima. E ele está ainda agora melhorando, e ele tá assim, o diabo brasileiro dá seu testemunho. Aí ele melhorando agora que está com catéter para tirar a secreção. E ele disse, não, eu agradeço a Deus e a minha esposa que fez campanha para mim. Né? Então, E quase o diabo morri. brasileiro crê em Deus. Quase morri, agora estou bem, porque né, tô com ainda sequela e tudo mais. Eu vejo, cara, que onde está a cabeça do ser humano em querer se transformar e parecer com um monstro, né? Cara, vai lá no YouTube, coloca lá Diabo Brasileiro, você vai ver o testemunho dele. Agradeço a Deus e a campanha da minha esposa, né? E por isso que eu tô vivo. Não, é uma deformação do tá lá, corpo, Diabo né? Brasileiro. Na mente. Eu já não passava na primeira pergunta ali, né? Esse tipo de conduta, de prática, né? E assim, tudo que vai gerando uma dominação em nossas vidas, seja televisão, novela, jogos, bebida, piercing, cigarro, tudo que domina, né, a nossa vida, gera escravidão, fere os princípios que nos concederam liberdade, né, cristã. Ferem esse princípio maior de zelar pelo corpo, de viver viver com base no amor, porque tudo que ofende o próximo também ofende a liberdade cristã. Então, a gente tem que fazer essa pergunta, a gente não pode sair fazendo o que quer na cabeça, né? Porque a nossa natureza é pecaminosa, a nossa natureza é caída, a nossa carne anseia pelo pecado, e a única coisa que ela quer fazer é destruir a nós mesmos. O nosso inimigo da nossa alma, o diabo, vai fomentar e alimentar esse espaço de liberdade cristã para nos destruir, para nos fazer escravos do pecado. Então, nós temos que estar vigilantes e sempre atentos ao que esses princípios aqui, nós estamos dizendo, nos dizem, né? Nos direcionam, para a gente não cair em pecado. Todas as coisas me são lícitas, mas não vou me deixar dominar por nenhuma delas. Não vou me deixar dominar. O que estou prestes a fazer pode me dominar? Não faça. Porque nós somos chamados para a liberdade e não para a escravidão. O que estou prestes a fazer ofende os outros, escandaliza. Né? Paulo cita aqueles textos sobre comida, né? Olha, tudo é lícito comer, mas se você for comer alguma coisa que escandaliza seu irmão, não coma. Né? Não come carne, não come carne de porco ou carne isso tudo é lícito, mas se for ofender seu irmão, por amor a ele, não coma. Né? Vai escandalizar ele? Não faça. Né? Outra questão é o que eu estou fazendo? O que eu estou a fazer glorifica a Deus? Essa pergunta também, o Espírito Santo já vai nortear isso aí, né? Quer comais, quer bebais ou fazer qualquer coisa, faz para a glória de Deus. Não faz para a sua glória, nem para o seu egoísmo, nem para a sua vaidade. Se isso está sendo feito para a sua vaidade, para o seu egoísmo, para você parecer um monstro, para parecer um ET, igual esse cara aí, né, que o pastor citou, isso não glorifica a Deus. Né? Essa vaidade, né, esse orgulho, essa aparição, essa notoriedade, essa exibição pública do ego, que hoje a gente vê tanto nas redes sociais, né, a gente ficar o tempo todo aparecendo, contando a vida para os outros e tal, enfim. Tudo isso tem que ter muito cuidado para a gente não acabar trilhando um caminho de vaidade, de orgulho, de egoísmos. Egocentrismo. Né? Egocentrismo, de uma exibição barata da intimidade, né? Simplesmente para alimentar o ego. Quando Deus quer que a gente tenha um espírito contrito, um espírito inabalável na sua palavra, nós tenhamos uma vida que se assemelhe a Cristo e não ao mundo, às coisas desse mundo. Né? Então, aí a gente deve fazer o seguinte, a grande questão, aí por isso que eu trouxe esse próximo tópico, pastor, para mostrar que toda liberdade verdadeira, ela tem limite. Tá? Toda liberdade cristã e liberdade de consciência tem limite. Tudo tem limite. Se você quer ser verdadeiramente livre, você tem limites. Por exemplo, se você não pode dizer que um pássaro é verdadeiramente livre para voar, se ele não pode voar. Se ele vai ficar andando lá no solo, na terra.
Se ele não for, se ele falar assim, eu vou, mas agora eu quero ficar andando lá nas florestas, no solo, né, no terreno, e não mais no ar, ele vai ser presa fácil de predadores, né? Ele tem que voar. A liberdade dele está nisso, em voar. Ele foi chamado para voar. O peixe, mesma coisa, foi chamado para viver na água. Se você tirar ele da água, ele vai sucumbir. Ele não vai sobreviver. A liberdade dele está... E a nossa liberdade está em viver dentro dos princípios que Deus nos colocou. Viver de acordo com a graça de Deus, com essa misericórdia de Deus. Viver de acordo com o amor de Deus. Fora da esfera do amor de Deus, transcendendo as fronteiras do amor de Deus, nós caímos em pecados, caímos em depravações, caímos em corrupção da nossa mente, do nosso corpo, do nosso coração. A gente já não está mais na liberdade que Cristo nos chamou, tá? Por isso que toda liberdade tem limites, né? Um casamento só é bonito, só é belo, se ele estabelecer seus princípios de lealdade, de fidelidade, de amor. Fora disso, o casamento é um estrago, né? De compromisso. Fora disso, o casamento é uma destruição. A liberdade, ela só é verdadeiramente gozada quando ela vive nos limites do amor, nos limites dos valores que norteiam aquele chamado específico. Então, o pastor, para ele ter uma liberdade para viver o seu ministério, ele tem que estar envolto, banhado pela palavra de Deus, ele tem que estudar a Bíblia, ele tem que dedicar-se à leitura de livros, né? Ele tem que se dedicar à oração, assim, igualmente os oficiais da igreja, sob pena de toda a graça e a misericórdia que Deus tem para usar ele, dentro dessa liberdade também cristã, serem vilipendiadas, né? Não acontecer. A nossa vida é assim, tudo que a gente faz tem esses limites. E aí, olha o que nós podemos dizer aqui, ó. A primeira coisa é que a liberdade cristã é limitada pela santidade, né? Sede santos, como eu sou santo. Não useis da liberdade para dar espaço à carne. Buscai a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então a liberdade cristã, ela é limitada pela santidade. Pastor, você quer ler algum desses textos aí? Eu não sei se quiser ler o 1 Pedro 2,16. Você tá dando aula aí, cara, minha cabeça tá aprofundando aqui, Que bom, pastor. Eu tô assim, desfrutando, sabe? Eu tô assim, viajando aqui. É bom que a aula, então, tá mexendo aí. Muito bom, muito bom. Ó, 1 Pedro 2,16. Seus slides muito bem feitos, sabe? Muito bem didático. Muito bem didático. Amém, pastor. Glória a Deus. É esse o objetivo, viu? Que não estão assistindo, eu sei que vai assistir depois, né? Estão perdendo uma riqueza tão grande. Uma aula tão didática, tão profunda, tão abençoada. Nossa. Vai lá, olha, Roberto, eu tô... 1 Pedro, capítulo... Amém, pastor. 1 Pedro, capítulo 2, verso 16. Só um desses aí, ó. Pedro dizendo, olha, como livres que sois, não usando, todavia, a liberdade por pretexto da malícia, mas vivendo como servos de Deus. Olha que lindo. Bonito, né? Ou seja, não usa a liberdade para pretexto de fazer pecado, malícia, maldade, mas vivam como servos de Deus. Viver como servo de Deus é viver parecido com Jesus, não é? Abre sua Bíblia em Gálatas. Essas aulas têm sido Bíblia pura. E assim, os irmãos que estão perdendo o ensino da Bíblia, né? Fala assim, manual presbiteriano, é Constituição presbiteriana, é o livrinho preto, é só lei, regra. Cara, é Bíblia. Bíblia. Olha só, Gálatas 5,13. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Porém, não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros pelo amor. Contra o amor não há lei. Contra o Espírito não há lei. O amor cobre multidão de pecados. E sede servos uns dos outros. Olha que lindo, irmãos. Essa é a beleza da liberdade que Cristo nos deu. Olha só. Explicando aqui, Roberto, só essa questão do amor, porque eu converso muito isso no carro com a minha filha, com a minha esposa, porque esse amor aqui não é o amor eros, né? É o ágape. É o amor ágape. Tá bom? Esse discurso, né, que a gente vê nas ideologias de gêneros, né? Nós é amor queremos de homem, amar, mulher, não é amor de família, não é amor de amizade, amor ágape, o amor de irmão.
Porque o amor eros, mesmo o amor eros, que é o amor, esse amor é emoção, esse amor por um sexo oposto, né? Então, esse amor, ele não é esse aqui que está falando aqui. Esse amor carnal, né? Porque esse discurso da ideologia de gênero, nós amamos e por isso Deus é amor e não tem pecado em amar, tá totalmente errado, porque eles não sabem, ou não entendem, ou não querem saber que existe 3 tipos de amor na Bíblia. O amor fileu, e esse o amor ágape que e o amor eros. Exatamente. Esse amor ágape que nos limita a pecar. Por isso que nos dá a liberdade cristã, porque a gente vive num amor esse amor que busca Deus, que vive nos princípios de Deus, que se parece com Jesus e que respeita o próximo e que ama o próximo e que serve o próximo. Serve o próximo. Né? É o amor de Deus. E é o amor ágape que vai encaminhar para o amor eros, de forma correta, e por amor fileu. Fileus, esse amor que vai conseguir fazer com que esses outros sobrevivam. Porque não adianta nada, você tá lá, tem amor eros, mas o casamento não tem amor ágape. Aí o casamento afunda, logo afunda, porque ele vai ser banhado de pecado, começa a poder correr os riscos, né, do mundo aí, das Olha que interessante da imagem do copo, da fonte de jorrar de uma água e o copo enchendo e transbordando. Ele vai atingir... Eu penso muito naquela questão daquela pirâmide de taças. Quando você vai enchendo a primeira taça e vai derramando e enchendo as demais. Então, quando fala-se do relacionamento vertical e do relacionamento horizontal, daquilo que eu vou me enchendo do alto, de Deus, eu vou derramando e enchendo as outras taças. O amor ágape me derrama, enche em mim, e eu sou totalmente tomado pelo amor ágape, e agora que vai transbordar de mim vai ser o amor fileu, para com meu irmão, e o amor eros para com meu cônjuge. E vai transbordando. É o que Jesus falou para a mulher samaritana, né? A água que ele der será uma fonte a jorrar para a vida eterna. E você não precisará mais vir aqui buscar. É uma água tal que ela transborda e você pode abençoar e contar para outros, e testemunhar para outros, e distribuir com outros. Eu vejo assim, sabe, uma eversão tão grande nessa... Desculpa, Robertinho, mas é porque nós não temos a próxima aula do Daniel, que ele está de férias. Então, só para... Nós não estamos com pressa agora de terminar agora. Né? Mas talvez você tenha compromisso. Mas isso eu vejo, assim, a inversão que hoje a teologia dos coachings tem feito. Porque eles estão falando exatamente ao contrário. Você pode, você consegue, o poder está em você, no seu coração... Basta você acreditar, você afirmar positivamente, aquela psicologia do grito, de você bradar, de você gritar, fazer loucura para colocar para fora o seu eu verdadeiro. Cara, a teologia do coach é toda em volta do eu. Sim. Cara, elimina totalmente um amor ágape. Se eu eliminar o amor ágape, o quanto o meu amor eros e o meu amor fileu será corrompido. Porque eu vou usar o próximo para o meu bel prazer, para o meu crescimento. Cara, é uma loucura isso. Uma loucura. Olha só que diz João 14, verso 21. Ó. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei, e me manifestarei a ele. Oh, glória a Deus. Glória a Deus. Dá até vontade de falar um glória onda labás. Tá bom, pastor, tá bom, glória a Deus. Olha só, então, aquele que me ama vai ser amado do meu Pai, e eu o amarei, e eu vou me manifestar a ele. Irmãos, por isso que o amor é a síntese da lei, o amor cobre multidão de pecados. Por isso que o amor é o fim. Há 3 coisas restam: a fé, a esperança e o amor. Porém, o maior deles é o amor. 1 Coríntios 13, né? Então, irmãos, vivamos assim. Amor ágape, um amor de princípio, de valores, da ética cristã, da moralidade cristã, dos princípios cristãos. Essa é a liberdade de consciência que nos faz viver de forma graciosa. Então, esse é o segundo ponto, né, que nós temos que viver. A liberdade é limitada pela santidade, é limitada pelo amor de Deus, o amor ágape, e a liberdade cristã também é limitada pelo amor ao próximo, né?
o cristianismo é o tempo todo, ele é norteado, ele é banhado por preocupação, cuidado com o próximo, zelo com o próximo. Por isso que muitas pessoas confundem, às vezes, cristianismo com assistencialismo, tá? E isso já rendeu muito questão na igreja, né, pastor? Tá ouvindo aí, pastor? Oh, demais, eu tô aqui. Por isso que isso rende. Tô desfrutando dessa aula. Amém. Tô mergulhando nas águas profundas do Espírito. Nas águas. Né? Então, por isso que quando a gente lê lá em Gálatas 5,13, né, que fala que a gente é chamado para liberdade, não usar essa liberdade para a carne, mas antes, olha para você ver, Paulo coloca, sede servos uns dos outros, no quê? No nada? Não, pelo amor. Sede servos uns dos outros no amor. Pronto, olha o resumo. Isso é inspiração de Deus, irmão, isso não pode vir do homem. Né? É Deus fazendo é um sistema que fecha, que revela para nós a mais profundeza de Deus, né? O Espírito Santo, Paulo diz, né, perscruta todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. E o Espírito Santo é o quê? Amor, porque é fruto do Espírito, amor. Lá em Gálatas fala, né? Essência do mais profundo amor. Mais profundo amor. Tá, vamos lá, olha só. A liberdade cristã é limitada pelo quê? Pela maturidade, irmãos. A vida cristã não é a progressão, né? A santificação não é um estalo de dedos. Todo mundo vai por um caminho, irmãos. Lembra, né? É fácil seguir por esse caminho, né? Por quê? Porque esse negócio de maturidade, de ter que, né, negar a si mesmo, tomar a cruz e seguir a Jesus, isso é pesado, né? Vamos para o caminho mais fácil e tal. Mas o caminho da verdadeira liberdade, irmãos, é o caminho da negação do eu. Porque o eu quer escravizar-nos, o eu quer nos soterrar em pecados. Mas quando você busca a Jesus, toma a sua cruz, negue-se a si mesmo e segue a Jesus, você está trilhando um caminho de se liberar de tudo aquilo que o seu eu quer te colocar, né, sob escravidão e servidão e viver de forma livre. Aí você passa a viver de forma livre para Cristo. Aquela velha imagem, você lembra, Roberto, do tirar o eu do centro do seu coração e colocar na cruz. Tirar Cristo da cruz e colocar no centro do seu coração. Ah, sim, essas crianças gostam. Evangelismo explosivo, né? 1 Coríntios 10, 23, então, irmãos, vai dizer pra gente assim, ó. Todas as coisas são listas, né? Nem todas convêm. Todas as coisas, nem todas edificam. Né? Ninguém busca o seu próprio interesse, e sim o de outrem, né? Esse é um princípio interessante, porque buscar a santificação com todos, buscar a paz e a santificação com todos, né? Sem a qual ninguém verá Jesus, né, pastor? Buscar a paz e a santificação com todos. Ninguém verá a Deus, né? Ninguém verá a Deus, Ou seja, essa maturidade é o caminho cristão proposto. Jesus disse, olha, o mundo vão perseguir vocês, o mundo vão chantagear, o mundo vai confrontar vocês. Mas, olha, ele também me perseguiu. Se Jesus, irmão, se deixasse levar pela ideia do seu tempo lá, do conformismo com as leis, com os padrões farisaicos, se ele se deixasse vencer pela intimidação e acusação demoníaca de Satanás, e até aquele filme do Mel Gibson, lá, Paixão de Cristo, tem uma cena no Getsemane que mostra Jesus numa guerra, lutando, né, ali, naqueles momentos finais e tal. A nossa vida cristã é recheada desses momentos. Tudo o que Jesus viveu é para mostrar para a gente que para a gente ter a verdadeira liberdade cristã, a gente trava essa guerra, mas a gente tem agora hoje um apoio do Espírito Santo para nos dar vitória nisso, para vencer esses desafios, essas barreiras de uma vida verdadeiramente livre. E conhecereis a verdade verdadeiramente vos libertará. A verdade para nos libertar, irmãos, essa jornada para nós aqui de liberdade cristã, ela é um caminho de negação e passa por maturidade, passa por desenvolver a carreira. Por isso que Pedro lá fala, desenvolver a vossa salvação. Lembra, eu até preguei sobre esse texto lá, na última vez que eu preguei, eu falei sobre isso, né? Sobre esse caminho de progresso, de caminhada, de crescimento, de maturidade cristã, deixando as coisas, né? O apóstolo Pedro fala isso na sua carta, em 1 Pedro, ele fala isso com veemência, olha,
associando a voz, o amor, associando, ó, deixando aqui, ó, 2 Pedro, capítulo 1, ele fala assim: por isso mesmo, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, né, a piedade, a devoção, o zelo com as coisas de Deus, né, com a piedade a fraternidade, ou seja, a comunhão, viver junto uns com os outros, né, a fraternidade, o amor, esse amor ágape. E essas coisas existindo, isso é uma progressão, isso é um caminho de santificação. Essas coisas existindo em vós e aumentando, fazem com que vocês não sejam nem inativos, nem frutuosos no pleno conhecimento do Senhor Jesus. Ou seja, essa maturidade que gera a gente condições de dar fruto na igreja, fruto na família, fruto na sociedade, né, de fazer a diferença no mundo. Por quê? Porque você não vai mais viver sob a escravidão do pecado. Você está livre agora para frutificar, para ser frutuoso, para dar frutos e para abençoar. Tá bom, irmãos? Então, às vezes, vale a nós fazer uma retrospecção, ou melhor, fazer uma autoanálise da nossa vida, para ver se a gente não está dando fruto, porque a gente está muito envolvido com as coisas desse mundo, está envolvido em pecados, e não está amadurecendo na palavra de Deus. O crente maduro dá fruto, irmãos. Você conhece uma boa árvore pelos seus frutos, Jesus fala. Aquela que não dá fruto, Jesus corta. O meu pai corta, Jesus fala. Quando Jesus fala, né, lançai sobre mim o vosso fardo, porque o meu jugo é leve, o meu fardo é suave. Cara, que graça. Esse é o fardo da graça e o seu jugo da graça. E aí, irmãos, eu vou terminar, eu vou concluir aqui essa parte de liberdade cristã. Fica aí, irmãos, então aí esses quatro pontos, né, importantes sobre liberdade cristã, sobre a limitação da liberdade cristã. Quando é que você consegue exercer verdadeiramente a liberdade cristã? Quando ela é limitada pela santidade, pelo amor a Deus, pelo amor ao próximo e pela maturidade. Aí a gente vai exercer essa liberdade cristã, verdadeiramente. E aí eu quero falar sobre a nossa Constituição, para finalizar a aula. Hoje acho que a gente tem mais uns 10 minutos, pode, né, pastor? Tranquilo. Considerando que a gente teve aí um iniciozinho aí, atrasou um pouquinho para começar, mas então pedir aos irmãos só mais 10 minutinhos, no máximo, para a gente terminar aqui, sobre a liberdade cristã e os oficiais e ministros, né? Como é que isso se dá dentro da igreja? Irmãos, são atribuições dos ministros sobre esse tema, liberdade cristã, sobre deveres de membros. É atribuição do ministro que pastoreia a igreja, no caso o pastor Camilo, o pastor Daniel, o pastor Hacem, orar com o rebanho e por este, né? Apacentá-lo na doutrina cristã, prestar assistência pastoral, instruir os neófitos, dedicar atenção à infância e à mocidade, bem como aos necessitados, aflitos, enfermos e desviados. Ou seja, dentro da esfera dos deveres, né, e da liberdade, deveres e direitos dos crentes e liberdade cristã, o artigo 36 da nossa Constituição atribui aos ministros para cuidar do rebanho. E cuidar para que, olha, meu irmão, você está usando a sua liberdade de forma perigosa, né? Apacentar na doutrina. Ó, irmão, irmã, jovem, você, né? Essa função também compete ao conselho, né? Até para tratar essas questões também, se necessário, a nível de conselho também, né? Mas o pastor, primacialmente, né? Cabe a ele esse cuidado, né? A nossa Constituição previu isso aí. Então, irmão, olha, o pastor chegou em você, meu irmão, eu estou percebendo, às vezes você está com essa dificuldade, com aquilo que está acontecendo, né? Em questões como até dízimo, né? Questão de conduta, questão de família, né? O pastor pastorear, cuidar a ovelha, instruir, né? Aqueles que estão novos na fé, os neófitos, dedicar atenção também à criança, à mocidade. E o conselho entra quando? O conselho entra para resolver casos de dúvida sobre doutrina e prática, para orientar a consciência cristã, que está nessa esfera de liberdade, né, pastor? Então, quem compete tratar desses assuntos envolvendo liberdade cristã na igreja? Pastor e o conselho. Tá, irmãos? Alguma questão, dúvidas, procure o pastor, procure o conselho, né? Não deixe a sua vida ir afundando em pecados, em questões difíceis, né? Não deixe a sua caminhada cristã ser prejudicada, tá bom? E aí, eu queria lembrar o seguinte, pastor, que tudo isso aqui, todas essas resoluções e tudo isso, nós tivemos depois em 2018, inclusive esses artigos da nossa Constituição, ganhou uma ratificação no Supremo Conselho no ano de 2018,
pelo documento 122, que é esse aí que eu estou postando, em que o Supremo Conselho reafirmou as resoluções de 2010 e de 1936, viu, pastor? Você vê. Lembra que a gente leu lá atrás sobre fumos, sobre bebida alcoólica? Lá atrás, lá em 3 aulas atrás, o Supremo Conselho ratificou recentemente, na reunião, na Assembleia de 2018, né? Lembrando para os irmãos, Roberto, que o Supremo Concílio é a instância máxima da nossa igreja, né? A instância máxima da nossa igreja, né? O concílio máximo, que decide questões assim difíceis, às vezes polêmicas, né? E que tem caráter vinculante, viu, irmãos? Quando se trata reúne de 4 em 4 anos de forma ordinária para decidir questões da igreja. Isso. Inclusive está próximo aí de acontecer uma agora, né? Em Goiânia. Em Goiânia, né? Se não tiver mudado, né? Porque a última notícia que seria... com essa pandemia houve muitas alterações nas datas. Bom, 2018, você lê pra gente, pastor? Olha só que beleza. Ó. Vamos lá. Secretário, Supremo Conselho 2018, documento, né? Que eu não vou saber aqui. 122. Hã? 122. 122. Quanto ao documento 062, solicitação do presbitério, né? A sigla, que Alagoas, sei lá, para a revisão das revisões... Hã? Pode continuar. Supremo Conselho a respeito do consumo de bebidas alcoólicas. Considerando, 1. Que a proposta tem como objetivo nortear a vida prática dos crentes. 2. Que é função privativa do Conselho da Igreja exercer o governo espiritual e administrativo da Igreja sob sua jurisdição, velando atentamente pela fé e comportamento dos crentes, de modo que não negligenciem os seus privilégios e deveres. A CI-IPB, que é a Constituição da Igreja, da Presidente do Brasil, o artigo 83, a linha A, 3, né? Que é função privativa do Conselho da Igreja resolver caso de dúvida sobre doutrina e prática para orientação da consciência cristã. Isso. Nós acabamos de ler. Está onde? Está no artigo, né? Lembra que o artigo, ó? 83? 86 e 83. Isso foi ratificado nessa resolução de 2018. Essas questões são resolvidas pelo pastor e pelo conselho, tá? E aí foi tudo ratificado, questão de bebida alcoólica, de fumo de cigarro, foi tudo ratificado. Aí ele fala... Roberto, sabe o que eu vejo? Muitas vezes na igreja, eu tenho percebido isso. Eu passei pela Pioneira, passei pela Setor Sul, passei pela Quarta Igreja. O que eu vejo nas igrejas é muita falta de orientação. O membro, ele é muito assim, ele não tem uma certa orientação. E tudo acaba culminando, né, ou assim, um funil, afunilando o pastor. Por exemplo, aqui na Quarta Igreja, todo mundo que queria pegar uma cadeira, uma mesa, um forro de mesa, uma panela emprestada, ligava para mim. Pastor, você me empresta? Né? Então, assim, aí até que depois eu fui orientando e mudando, não, é junta diaconal. Né? Aí, assim, é só falta mesmo de orientação e a gente entender. Esse é um bom exemplo de dizer que também nessas questões é orientação. Assim como saber para quem procurar para emprestar uma panela, é saber onde está a fonte para você entender o que a sua igreja entende, o que a sua comunidade compreende sobre determinado tema, o que a sua Constituição fala, o que as resoluções falam, tudo isso vai te dar fonte para você ter a sua consciência cristã, né, vivida, exercida com liberdade, maturidade, com responsabilidade, né? Responsabilidade. Olha só, pastor, e aí continua aquela resolução. Ela continua, ó, que as atribuições do ministro que pastoreia a igreja, lembra? A linha B, apacentar na doutrina cristã. A linha E, prestar assistência. E F, instruir os neófitos, dedicar atenção à infância e à mocidade, bem como os necessitados, aflitos, enfermos e desviados. Está aí na resolução de 2018. E que as resoluções de Supremo Conselho 2010, essa de 2010 faz a menção à de 1936. Documento tal, caminho na direção pastoral da recomendação. E resolve tomar conhecimento, reafirmar as recomendações da decisão de 2010. A de 2010 faz a menção a 1936, né, o inciso 74, quanto à orientação acerca do consumo de bebida alcoólica. Não atender o pedido de reforma parcial das resoluções de 2010. Está vendo, pastor? Qual foi a ideia aqui? A ideia aqui
nessa decisão era decidir sobre reformar a questão da bebida alcoólica, daquelas da resolução lá de 1936, fumos e tal. Quando entendeu? era livro de ordem ainda, né? Aí o que o Supremo Conselho fez? Falou, não, a gente ratifica e a orientação mantém a orientação que já foi exposta na reunião de 2010 do Supremo Conselho, tá? Mantém essa, que faz menção a 1936. Cara, Tá bom, hoje, irmão? Então continua do hoje eu mesmo tô jeito. vendo assim de igrejas se dividindo, rachando mesmo, e de irmãos. É o problema da bebida alcoólica nas igrejas. É o consumo da bebida de uma forma exacerbada. Teve uma época que começou até a fazer casamentos com muita bebida alcoólica, certo? Isso pegou muito mal também, né? Usar a liberdade cristã, irmãos, de forma correta. Nós já estamos aqui lendo fazendo almoço para arrecadar fundo, vendendo cerveja. Pois é. Vendendo cerveja. Tá igual aquelas festas festa junina de igreja católica lá, parece que tem até o quentão, né? Daqui a pouco a gente faz o quentão. O quentão tem bebida alcoólica, não tem um pouco, pastor? Tem, Tem, né? Pois é. Então, irmãos, sobre isso, então, aqui eu concluo a nossa aula com esse slide, né, que eu gosto muito, eu sempre fico com isso na minha cabeça. O Evangelho redefine nossas prioridades, irmãos, redireciona a nossa paixão, reformula a nossa visão de mundo. A gente passa a viver pela misericórdia de Deus e não pelas aparências do mundo. É isso que a liberdade cristã tem que nos direcionar. Não é para o pecado. É para a gente ser mais parecido com Jesus. A gente ser mais parecido com Jesus. Ser mais piedoso, ser mais servo, ser mais apaixonado por Cristo, né? Buscar mais a vontade de Deus na nossa vida, na nossa família, na nossa comunidade. E, acima de tudo, viver o amor ágape, o amor de Deus que vence todas as coisas. Tá bom, irmãos? Foi uma alegria imensa estar com vocês, pastor também.